Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma live de sábado. Meu nome é Lidiane, eu peço que vocês compartilhem essa live, passem adiante a palavra do Senhor. Hoje eu venho trazer uma palavra de Deus para vocês, como todos os sábados, e eu peço que vocês visitem o meu canal lá, que o nome do canal é Filosofando com Deus. Tem muitos vídeos que eu coloco aqui no YouTube, eu também coloco lá. Então, para que o canal cresça, eu peço que vocês compartilhem, que vocês dêem like, que vocês comentem, para que esse vídeo seja visualizado por muitas pessoas que precisam da palavra de Deus, né? Então, o tema de hoje é: quem põe a mão no arado não pode voltar atrás, né? Arado era aquele carro que colocavam para os bois fazer aquele serviço no campo, né? E não pode voltar atrás. Então, Deus usou essa figura para dizer que quem está no reino dos céus, quem está servindo a Ele, quem está servindo a Deus, não pode querer desistir, simplesmente abandonar e voltar atrás, né? Porque, como ele fala, né, lá em Lucas 9,62, ele fala bem assim, ó: respondeu Jesus: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto do reino dos céus. Então, aquele que quer abandonar a Deus, então ele não está realmente capacitado, apto para o reino dos céus. E quem nos capacita é Jesus, né? Nesse capítulo de Lucas 9,62, vemos como é fácil arranjar desculpas que para nós parecem genuínas, parecem plausíveis, parecem que justificam, né, a nossa procrastinação. Procrastinação é o deixar para depois, né? Então, às vezes nós arranjamos esse tipo de desculpa para que a gente não venha fazer a obra do Senhor. Mas em Mateus 16:24 e Lucas 9:23, ele enfatiza isso também, né? Que nós não devemos deixar para depois, né? Nós devemos servi-lo e seguir, né, o caminho. E então ele fala bem assim: se alguém quiser vir após mim, em outras traduções diz, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, toma cada dia sua cruz e siga-me, né? E ele ainda afirma lá em Lucas capítulo 14, versos 26, ele fala: se alguém deseja seguir-me e ama o seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e sua irmã e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo, né? Jesus não estava aqui dizendo que devemos negligenciar o convívio familiar, né, de modo algum, ou a maneira como a gente lidar com a família, né? Mas, porque a família também é um ministério e é importante para Deus. Mas aqui ele estava nos alertando sobre o que devemos amar mais, né? Porque o mandamento dele lá em Mateus 22:37 é amar a Deus sobre todas as coisas, né? Nós devemos amar a Deus acima de tudo e servi-lo, porque servir a Deus é obedecer Ele acima de toda e qualquer coisa. E isso é um mandamento com promessa, né? Lá em Mateus 6:33 diz: busquem, pois, primeiro o reino dos céus, né, e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês, né? Isso aqui é a tradução, Revista Atualizada Almeida, que diz assim, né, nós devemos nos esforçar para isso. Porque por que nós devemos arranjar desculpa? Porque nós vivemos arranjando desculpa, porque a carne simplesmente ela não quer fazer nada, ela quer ficar ali inerte, ela quer fazer o que é o prazer da carne, né? O que é o prazer dela, mas não fazer o que é o prazer do espírito, porque a nossa carne todo o tempo está degladiando, ou seja, brigando com o nosso espírito. A carne não quer fazer, a carne ela é fraca para obedecer a Deus, mas ela é forte para pecar, né? Então tem gente que fala, né, minha carne é fraca, eu pequei. Não, ela é forte para pecar. Se ela venceu, é porque ela foi forte o suficiente para vencê-lo, né? Então a gente tem que preparar o quê? Né? A nossa carne, porque o espírito na verdade está pronto, como Jesus disse, mas a carne ela é fraca para obedecer a Deus. Então é necessário que nós fortalecemos a nossa carne, lendo, vivenciando a palavra de Deus todos os santos dias, todos os momentos de nossa vida, né? Então aquele homem lá do capítulo 9 de Lucas disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Um outro, no versículo 59, você vai ver lá: deixa-me primeiro sepultar o meu pai, ele fala, né? O pai daquele homem não estava morto, né, ainda, né, como alguns interpretam, né? Então não era uma coisa assim rápida,
como alguns pensam, que ele ia lá, sepultava o pai dele, vivia o luto dele, depois ele seguia Jesus. É como se ele dissesse para Jesus, espera aí, eu ainda vou me preparar primeiro, eu ainda não estou pronto, né? E como se Jesus dissesse assim, ó, quem te capacita sou eu, né? Então você está arranjando desculpa para não servir, é mais ou menos isso, né? Então nós temos a mania de falar assim, ainda não estou pronto, né? Ainda não é minha hora, deixa eu me arrumar, me organizar primeiro o suficiente para que eu possa servir a Deus. Mas, na verdade, quem nos capacita é o Senhor Jesus. Quem nos capacita é Deus. A gente nunca vai estar pronto, né? Eu já ouvi muitas pessoas dizer assim, eu não vou para a igreja porque eu ainda sou muito pecador, né? Quando eu amadurecer um pouco mais, eu vou. Eu ainda bebo, eu ainda fumo, eu ainda tenho um relacionamento conturbado, né? Com meu marido, com meu cônjuge, ou então eu namoro muito, então não dá para mim não. Deixa eu amadurecer, ficar um pouco mais velho, né, para mim poder servir a Deus. Mas na verdade a gente nunca vai estar pronto, porque a nossa carne ela é pecadora. Ela se anseia no pecado, né? Quem anseia por Deus é o nosso espírito, porque o espírito ele vem de Deus, ele vai voltar para Deus. Então o nosso espírito ele anseia por Deus, né? Por isso que diz lá em Salmo 42, como a corça anseia pela corrente das águas, assim minha alma anseia por ti, ou seja, o meu espírito anseia por ti. Mas a minha carne não. A minha carne quer dormir, a minha carne quer procrastinar, a minha carne não quer orar, não quer jejuar, não quer buscar a Deus. A minha carne não quer falar de Deus, ela quer falar das coisas que concernem a carne. E o espírito quer fazer as coisas que concernem o espírito. Então é uma luta espiritual aí, né? Então é uma batalha que você deve vencer na sua própria carne. Então quem nos capacita para vencer essa batalha é o Espírito Santo. Ele fala que a fé vem no ouvir a palavra de Deus. Como é que você vai ouvir a palavra de Deus se você nem abre a Bíblia, se você nem ouve pregação, se você nem lê a palavra, né? Se você não se ajoelha para orar a sós com Deus, né? Ou você procrastina isso ou passa adiante isso, né? Você entrega para outra pessoa e fala, ora aí por mim. Não é assim. Nós temos que fazer, nós temos que ter a nossa intimidade com Deus, nós temos que buscá-lo. Então essa é a vontade do Espírito. A carne está fraca para obedecer, né? O Espírito está pronto. Então a gente tem que ajudar o Espírito como? Buscando a Deus. E ele te capacita, ele vai fortalecer você a ponto de você odiar o pecado, né? Lá no Novo Testamento ele fala que nós somos novas criaturas, né? Que a gente não tem mais prazer, não temos mais regozijo no pecado, né? A gente já é uma nova criatura, é uma nova pessoa em Cristo, ou seja, ele vai criando em nós atitudes das quais a gente se enoja, né? Por exemplo, quando pecar, quando quiser falar algum palavrão, ou não quiser orar, a gente vai dizer, não, eu vou orar sim, porque é necessário, porque a gente sabe que nós temos necessidade de Deus, não só pela necessidade em si, mas a gente necessita do amor dele, porque amar a Deus sobre todas as coisas é o que o nosso espírito anseia, né? O espírito está fraco, está forte para amar a Deus, perdão, né? Mas a carne está fraca para obedecer, então é necessário que a gente faça isso, né? Então, ele fala assim, você pode até dizer, né, eu não estou pronto, né, mas ele nos capacita, Jesus capacita, né, e Jesus estava dizendo para esse homem que nós devemos confiar nele e segui-lo, né, de qualquer forma, de qualquer maneira. Vinde como estáis, ele fala, vinde a mim como estáis, né. Então, nós devemos ir como nós estamos, porque quem vai nos capacitar, né, é Jesus, né? E esse homem ele estava fazendo o que muitos de nós faz, achando que as coisas desse mundo é mais urgente do que fazer a vontade de Deus. Jesus estava nos ensinando que não existe nada mais urgente do que fazer a vontade de Deus, e que sem Deus nós estamos espiritualmente mortos, separados de Deus, né? Mas nesse mundo nós vamos encontrar muitas distrações, e Satanás tem usado as distrações do nosso dia a dia, não distrações à toa, distrações que a gente despreza, mas aquelas distrações que realmente parecem genuínas para a gente, por exemplo, estudar, ir para o trabalho, fazer uma faculdade, ter uma família, cuidar do seu filho, cuidar do seu cônjuge. Às vezes a gente acha essas coisas muito mais importantes, né? Só porque elas são essenciais do que a Deus, mas elas não são mais importantes do que a Deus. Deus é algo que é urgente para nós, é algo que é essencial para nós, né? Então, nós devemos procurar primeiro o reino dos céus, porque todas essas coisas serão acrescentadas, né?
Quando Jesus falou isso, ele sabia que muitas coisas do nosso dia a dia iam tomar o nosso tempo, né? Então, por isso que sempre ele dizia, quem tem ouvido, ouça, né, o que o Espírito diz à igreja. A igreja somos nós somos o corpo de Cristo. Então é necessário que nós nos desprendamos dessa vida aqui para que a gente possa ter uma mente mais espiritual, um olhar mais espiritual, um ouvido mais espiritual para ouvir a voz de Deus. Por isso ele fala, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, acordem, é hora de vocês ouvirem o que eu estou falando. Eu necessito ser escutado. Então o Espírito Santo precisa que vocês escutem ele, que vocês levantem, que vocês orem, que vocês busquem, né? Com senso de amor, com senso de prazer, não porque é só nossa obrigação, mas é com senso de prazer mesmo, né? Outro dia eu estava ouvindo uma pregação do Luciano Subirá, e ele estava falando do amor, né? Que o esposo deve ter com a esposa, né? E que isso está escrito lá na palavra de Deus, que o amor que entre o esposo e a esposa, Deus cobra isso, é uma obrigação do marido amar a esposa como Cristo amou a igreja, né? E ele falou bem assim, que seria jogar um balde de água fria em cima da esposa dele, se ele dissesse assim de manhã, olhasse para ela e dissesse, ah, meu amor, eu te amo. Aí quando ela abrisse o sorriso, ele dissesse, fazer o quê, né? Deus mandou. É mais ou menos assim, né? Ah, vou servir a Deus, fazer o quê, né? A palavra está me dizendo. Não é dessa forma que nós devemos servir a Deus. Não é com senso somente de obrigação. É com obrigação sim, mas nós devemos fazer isso com senso de amor, de regozijo, de prazer, de estar na presença dele. Como é que a gente vai criar essa atmosfera de prazer, de amor em servi-lo, de regozijo, de anseio por ele? É a gente ouvindo a palavra do Senhor, é a gente lendo a palavra de Deus, é nós vivendo isso. Quanto mais você vive nesse ambiente de amor, mais amor você aprende a ter pela palavra, pelas leis do Senhor, mais o Espírito Santo dentro de você vai fluindo, vai ficando mais forte, porque nós temos uma centelha que chama-se Espírito Santo. Então ele fala bem assim, ó, não aplaque a voz do Espírito Santo em você, ou seja, não abrande, não cale, não silencie a voz do Espírito Santo em você. Quando a gente silencia é porque a gente está fazendo mais as coisas do mundo do que fazendo as coisas de Deus. Então que a gente não cale a voz do Espírito Santo dentro de nós. Aquela vozinha que diz para você não fazer tal coisa, não pecar. E a igreja, ouvir a palavra do Senhor, escutar um conselho de alguém que é mais espiritual do que você, essa é a voz do Espírito Santo de Deus. Então, vocês não devem calar essa voz, né? Então, voltando aqui para o nosso texto, ele diz que nós temos muitas distrações que nos parece justa, muitas tarefas que nós julgamos importantes, porém, fazer a vontade de Deus por amor é bem mais importante do que qualquer outra coisa. Nós devemos fazer por amor com senso de prazer, né? Com senso de estar na presença de Deus, com regozijo, porque ultimamente muitas distrações e muitos afazeres existem para que nós possamos fazer. Porém, Deus quer que nós façamos que nós possamos dar nossas primícias para Ele, ou seja, nossas primeiras horas, nosso primeiro salário, nossas primeiras coisas, a nossa vontade de fazer para Ele começa desde a hora que você levanta até a hora que você deita. O primeiro momento que você senta na beira da cama, qual é o primeiro pensamento que vem na sua cabeça? Essas são as primeiras coisas que Deus quer de você. Ou seja, né, com senso de prazer, sentar na beira da cama, agradecer a Deus, né? Vamos lá, Senhor, eu tenho que fazer isso, eu vou te honrar com o meu trabalho, eu vou te honrar com o meu dia a dia, eu vou te honrar com a minha casa, com o meu lar, com a minha família, eu vou te honrar servindo na igreja, quer ser limpando, quer ser pregando, quer ser fazendo o teu ID, vou te honrar nessas coisas, né? E todas as outras coisas Deus vai acrescentar na nossa vida, mas nós temos que fazer isso com interesse, com disposição, com senso de prazer em servi-lo, em honrar, com tudo que a gente fazer, com tudo que nós fazemos, em primeiro lugar, e não deixar essas coisas, as coisas dessa vida aqui, que é passageira, que elas sejam mais importantes para nós do que o eterno reino dos céus, né? Mais do que o amor de Deus, né? Lá em 1 Coríntios 10:31 ele fala, assim quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, né? Façam tudo para a glória de Deus, né? Ou seja, aqui ele não está falando só de comer, de beber, tanto é que ele fala, façam qualquer outra coisa, ou seja, façam tudo, né? A palavra tudo engloba tudo realmente da sua vida para a honra e glória do Senhor, né? Façam com amor para Deus e não para as pessoas. Lá em Colossenses 3:23 ele fala, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, ou seja, com amor,
né? Ele fala de todo o coração. Quando ele fala do coração, ele está falando do sentimento, do amor, né? E nós não devemos fazer só quando a gente sente, mas a gente deve fazer apesar de sentir, ou seja, independente das circunstâncias, se as circunstâncias estão aptas ou não para aquilo, nós devemos fazer, né? Façam tudo que fizerem, façam tudo de coração, né? Como para o Senhor e não para os homens. Em outras traduções diz, façam para o Senhor e não para as pessoas, né? Lá em Colossenses 23 afirma isso. Então, quando ele fala, façam de todo o coração, ele está falando do sentimento que nós temos, ou seja, com tudo, com todo fôlego, toda a força que tem em nós, né? Amai a Deus sobre todas as coisas, com todas as forças que vocês tiverem, ou seja, acima de tudo e qualquer coisa, independente, a despeito das circunstâncias, nós devemos amar a Deus. Ele fala bem assim, fazemos tudo em tempo ou fora de tempo, ou seja, quando você estiver disponível ou não, quando for necessário ou não, quando for possível ou não, vocês façam tudo para a honra e glória do Senhor, né? Então nós devemos fazer além das circunstâncias, além do, mas eu trabalho muito, eu não tenho tempo de fazer jejum, eu não vou ter tempo. Gente, a gente faz jejum até aqui, ó, na mente. A gente para de comer e a gente ora até aqui. Porque com essa oração daqui da mente, Satanás não tem poder. Você pode até não ter tempo se você não tem tempo de ir lá no banheiro rapidinho, né? No banheiro do seu trabalho, da sua empresa, fazer uma oração de 3 minutos, né? Deus, estou aqui nesse momento para te orar, iniciar esse jejum, ou fazer essa oração, ou lembrar de ti nesse momento. Deus vai se agradar muito, meu irmão, do que você fizer, porque nada do que a gente faz para Deus é passado despercebido. Tudo que a gente faz, por mais que a gente veja que seja pequeno, para Deus é grandioso. Deus não é igual a pessoas, que as pessoas, a gente faz as coisas, elas são ingratas, não. Deus não é como a gente, Deus não é um ser humano, para que ele venha se arrepender das coisas que ele fala, das promessas que ele faz, mas ele se alegra quando a gente faz algo para ele, mesmo que pareça pequeno para nós, para Deus é muito, né? Então é nas pequenas coisas que nós deve honrar a Deus. Ele fala assim, olha, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Ele está falando de todas as coisas que você faz no mínimo, que você acha que é pequeno, que é pouco, mas para Deus é muito. E isso vai te trazer um galardão enorme lá no reino dos céus. Então, nós devemos fazer tudo para a honra e glória do Senhor, de todo o coração, com toda a força do nosso ser. A gente deve fazer pensando no Senhor e não para os homens. Por quê? Porque os homens são pecadores, são ingratos, né? E a gente vai se entristecer fazendo as coisas para as pessoas, porque as pessoas, elas não querem agradecer ninguém. Elas acham que você tem que servi-lo, porque é obrigação sua. Mas não, nós devemos fazer tudo para a honra e glória do Senhor. Ninguém tem a obrigação de amar a ninguém, mas o Espírito nos obriga a amar, porque nós somos amor, nós viemos de Deus e nós vamos voltar a Deus, né? Ele já fala que a carne volta ao pó e o Espírito a Deus, né? Isso está escrito na palavra do Senhor. Então, essa é a palavra de hoje, né? Do sábado de hoje. Peço que vocês compartilhem essa live, passe adiante a palavra do nosso Pai, do nosso Abba, né? Para que nós possamos, né, distribuir amor por aí, como quem distribui flores, né? Melhor do que distribuir flores que elas vão perecer é distribuir a palavra daquele que é eterno, porque ele diz que tudo passará, menos as palavras dele. Ele falou, as minhas palavras não passarão, né? Então vai permanecer. Amo vocês em Cristo, né? E lembrem-se que você não pode voltar atrás e que com Cristo nós somos mais do que vencedores. Amo vocês em Cristo, fiquem com Deus, até a próxima, se assim Deus permitir.